Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre a Era Vargas. Era Vargas que é dividida entre o período provisório, período constitucional e o Estado Novo. Então hoje nós falaremos sobre o Estado Novo, esse período que vai de 1937 a 1945. Pois bem, quais são as principais características do Estado Novo que nós já adiantamos aqui? O Estado Novo é também conhecido como a ditadura varguista, um período de forte censura, perseguição política, controle das liberdades, dentre outros fatores que caracterizam uma ditadura. Mas vamos elencar aqui alguns desses pontos. Como trata-se de um regime de estrutura inspirada em regimes fascistas, nós vamos ver que Vargas chega a criar uma Constituição, não a coloca em vigor, mas era inspirada na Constituição polonesa. Essa Constituição criada por Vargas vai ficar chamada, ou foi chamada, de a polaca, porque era inspirada no regime ditatorial polonês. Uma outra característica desse período é que as liberdades individuais elas serão restringidas. As greves serão proibidas e o poder judiciário estará submetido ao poder do presidente da República, ao poder de Getúlio Vargas, ou seja, ao poder executivo. Do ponto de vista econômico, o Estado Novo ele vai se caracterizar por uma política nacionalista de investimento na indústria de base. Daí vai ser criado o Conselho de Economia Nacional. E a partir do Conselho de Economia Nacional, que traz como as suas características, o que eu já adiantava aqui, princípios nacionalistas, forte intervenção do Estado, é um projeto desenvolvimentista que vai então se caracterizar na criação de algumas indústrias. Dentre elas, nós vamos ver a Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, criada em 1942. Ambas depois seriam privatizadas. Né? A Companhia Siderúrgica Nacional foi privatizada entre 92 e 93. Inicia-se o projeto de privatização em 1992, ainda no governo do Fernando Collor, e é concluída a sua privatização no ano de 1993, já no governo do presidente Itamar Franco. A Vale do Rio Doce vai ser vendida já durante o governo, ou privatizada, né, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1997. Também compõe essa rede de indústria de bases que será criada no Estado Novo, a Fábrica Nacional de Motores, no ano de 1943, e a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, a CHESF, que é fundada no ano de 1945. O Estado Novo também vai se caracterizar por ser um período de forte publicidade e propaganda. Essa é uma das grandes características também desse período, porque ao passo que o Brasil vivia uma ditadura, nem todos sentirão esse caráter ditatorial do regime, devido sobretudo à forte e massiva propaganda desenvolvida por Getúlio Vargas nesse período. O governo Vargas vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que vai se responsabilizar por produzir uma série de instrumentos de publicidade favoráveis ao presidente Getúlio Vargas. Um exemplo disso é a criação da Voz do Brasil, um programa onde era transmitida à população todos os benefícios, né, produzidos pelo governo Vargas.
Então era uma maneira do presidente, era uma maneira do governo se comunicar com a população. A Voz do Brasil, né, está aí, existe até hoje é um instrumento, né, utilizado pelos presidentes que governam o Brasil. O DIP também era responsável por fazer aquele trabalho de censura, né, a obras, a publicações que iam de encontro com o governo Vargas, né, ou seja, que ia de encontro à ideologia defendida pelo governo Vargas. Como eu coloco aqui, só era permitida uma produção cultural identificada com a ideologia do governo. Tá? Entender a ideologia do governo Vargas nesse período, a gente precisa dizer que isso vai mudando aos poucos em alguns aspectos depois que se inicia a Segunda Guerra Mundial. Porque se antes da Segunda Guerra Mundial o Brasil estava mais alinhado com a Alemanha e Itália, por exemplo, que tinham regimes fascistas, no caso da Itália, nazista, no caso da Alemanha, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, sobretudo depois que os Estados Unidos entram na guerra, e aí por uma relação econômica com os Estados Unidos, por também a aproximação geográfica com os Estados Unidos, isso vai levar o Brasil a participar, né, da guerra ao lado dos Estados Unidos. O Brasil é atingido também diretamente, né, pela Alemanha, no caso do, do submarino, então, que ataca, né, um navio brasileiro. Então, isso coloca o Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas isso não muda a política ditatorial de Getúlio Vargas. E aí nós nos deparamos nesse período a essa contradição. Se do ponto de vista local o governo Vargas tinha práticas mais associadas com o nazifascismo, de ditadura, de censura, de perseguição política, né, de falta de liberdade, externamente lutava contra essa prática, né, porque está ao lado de França, Inglaterra, Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial significa ou significava guerrear contra os países que tinham esse modelo político, né, que era o nazifascismo. Então essa contradição, aos poucos, vai de alguma forma também impactar o próprio governo Vargas, e aí não é por acaso que o ano de 1945, que é o ano final da Segunda Guerra Mundial, é também o ano que encerra o governo Vargas, para vocês perceberem o quanto essa contradição de internamente ter uma linha política parecida com o nazifascismo, externamente lutar contra o nazifascismo, e aí a repercussão da vitória contra esse regime nazifascista, e de alguma forma isso vai impactar também no Brasil, isso acaba contribuindo para o enfraquecimento de Getúlio Vargas. Do ponto de vista ainda político, para conquistar a opinião pública, o governo Vargas ele vai se esforçar para criar uma imagem de protetor, né, de pai dos pobres. Tá? E vai anunciar no ano de 1946, 1943, melhor dizendo, a consolidação das leis do trabalho, a denominada, a chamada CLT. Ainda em 1937 tinha extinto o integralismo, que era o grupo de extrema direita, nós falamos dele no outro vídeo, porém as punições ao integralismo foi bem mais branda do que em relação aos comunistas. Para você ter uma ideia, o Plínio Salgado, que era líder do integralismo, foi exilado para Portugal, né, e ganhou uma pensão do Brasil. Então, ou seja, ele era mantido fora do país com apoio do governo brasileiro, do Estado brasileiro, que vai financiar, que vai pagar a sua estada lá, já que ele recebia uma pensão estando em Portugal. Mas em meio a tudo isso, chegando em 1945, Getúlio Vargas vai chamar uma nova eleição para o país, vai organizar uma nova eleição para o país,
mas aí grupos conservadores não vão querer a sua participação, e aí o Brasil passa, né, ali a um conflito interno do ponto de vista político, de grupos que queriam a permanência, não a permanência, a possibilidade de Getúlio Vargas concorrer às eleições, e grupos que não queriam mais que ele concorresse. Então surge um movimento em apoio a Getúlio Vargas chamado de queremismo. Né? O movimento queremismo, né, defendia, tá, a participação de Getúlio Vargas nas eleições. O fato é que uma forte pressão vinda sobretudo de setores militares, chefiada sobretudo, um dos que vai chefiar essa pressão que vinha do setor militar era o Eurico Gaspar Dutra, né? Então, o fato é que Getúlio Vargas acaba sendo deposto da presidência em 1945, tá? Não vai concorrer às eleições, então nas novas eleições o Eurico Gaspar Dutra acaba ganhando, vencendo as eleições e é quem vai governar o Brasil nos anos seguintes. Então, assim encerra, né, esse período denominado de Era Vargas, né, com a saída de Vargas em 1945 e a vitória nas eleições do Eurico Gaspar Dutra. Getúlio Vargas voltaria à presidência do Brasil na década de 50, né, eleito pelo povo, né, enfim, com o apoio popular. Mas é basicamente isso, portanto que vocês percebam como grande característica do Estado Novo essa perspectiva de instauração de uma ditadura, de perseguição política. Várias pessoas foram presas nesse período. Posso destacar que as mais conhecidas, né, Graciliano Ramos, Essa de Queiroz, né, que compõe a literatura brasileira, são dois exemplos aí de pessoas, o próprio Luiz Carlos Prestes e Olga, que eu falava, né, para vocês. Em 1945, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes vai ser solto, tá? Vai concorrer às eleições e vai se tornar vitorioso, né? Mas enfim, isso é tema que a gente discutirá numa próxima aula, numa próxima videoaula. Tá? Então, por hoje são esses aspectos que eu queria trazer sobre o Estado Novo. Então, qualquer dúvida é só nos acompanhar lá na sala de aula e também colocando aqui, né, durante essa passagem do vídeo aqui pelo YouTube, né, já que nós estamos aqui acompanhando e assistindo junto com vocês para esclarecer e tirar quaisquer dúvidas. Então, um abraço em todos e fiquem com Deus.